Oi, tudo bem, Karen? Ah, tudo bem? Ei, a corrida aí Tá me foi ouvindo boa? bem? Estou perfeitamente bem. Sim. A imagem está muito boa, o áudio também está bem. Você está conseguindo me ouvir bem? Olha, o seu áudio tá um pouquinho falhado, mas eu consigo te ouvir. Tá, vamos tentar melhorar então. Vamos ver se eu tirando o fone ou se eu colocando ele para frente um pouquinho. Vamos ver. Acho que colocando pra frente fica um pouquinho melhor. Vamos ver. Melhora um pouco? Melhor. É? Tá, Sim, vamos ver. Vou aumentar aqui. Tá ouvindo bem? Agora tá melhor? tá melhor. Sim, tá me ouvindo bem então? A imagem tá Perfeito. boa, tá? Tá boa? Ah, muito bem. Então, o pessoal está chegando, né? São 19 horas a gente começa a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço aqui, que a gente está falando um pouquinho sobre simulação de alta fidelidade com atores, né, Karen? Um prazer te Sim, receber aqui. o prazer é todo meu. Já tô aqui mandando para as pessoas compartilhando para eles entrarem. Maravilhoso, coisa boa. Hoje foi dia de simulação com atores, né? Foi, hoje falamos sobre cuidados paliativos, super importante. Ai, que legal, maravilhoso. Tava na correria, né, cara? Às 18 a gente se conecta, então, para testar lá, não, as duas correndo de um lado, uma correndo do outro, assim, né? Mas dá tudo certo no final, né? Sempre dá certo no final, né? Sempre dá certo no final. O importante, né, Karen, é exatamente a gente estar abrindo esse espaço aqui para a gente poder estar conversando sobre simulação, que é um assunto tão importante, né? E principalmente a gente poder estar abrindo esse espaço para a gente poder estar falando de simulação com atores, né? Porque simulação até então que nós na área da saúde nós conhecemos é muito com aqueles laboratórios tradicionais com manequins, né? E o objetivo mesmo de estar te trazendo aqui hoje como nossa convidada é para estar falando sobre esse trabalho incrível que é de simulação com atores, para que as pessoas conheçam um pouquinho, desmistifiquem um pouquinho, né? Todo esse trabalho de vocês na área da saúde, que é incrível, né? Em formação de profissionais. Então, eu acho que nosso bate-papo assim, vai ser bem legal. Né? Acho que é quase 19 horas. Já é 19 aqui, né? O pessoal está chegando. Muito bem. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Hoje o nosso bate-papo é em simulação, alta fidelidade com atores. E a nossa convidada é a Karen Estevão. Tá me ouvindo, Karen? Sim? Tô Me sim. ouvindo bem? Sim. A Karen, ela é atriz e ela é diretora da APS, que é uma empresa que é pioneira aí no Brasil em simulação clínica com atores. E nós acabamos nos conectando, né, Karen, aqui pelo Instagram mesmo. Isso é incrível, né? Boa noite, Augusto. Tudo bem? Seja bem-vindo. É... Então, nós nos conectamos aqui e é incrível assim esse alcance que tem, né, as mídias sociais para a gente poder estar assim conversando, né, Karen? Tu é de São Paulo, isso? Eu sou de São Paulo. Isso. E eu aqui no Rio Grande do Sul e a gente poder estar se conectando, né, e estar conversando um pouquinho ali sobre simulação, cada um numa ponta aí do Brasil, mas sempre em prol daquilo que é importante, né, na causa de estar conversando exatamente sobre esse assunto, né, que é a simulação clínica e estar trazendo isso, assim, para as pessoas que têm interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a simulação clínica com atores, né. Karen, tu me contou um pouquinho da sua história, me disse que tem especialização em simulação, em metodologias ativas de ensino e também simulação clínica avançada. Tu tem pós-graduação em dança e arte, né? Também. E tu é graduada em educação física.
e também tu tinha me contado que tu atua também em algumas lives na Abracim, né? Conta pra nós, Karen, assim, como é que começou tudo isso, assim, essa tua trajetória na simulação? O que tem a ver aí ser ator, né? E como que tu pode estar atuando na área da simulação clínica, na área da saúde, na formação de profissionais na área da saúde? Sim, bom, até chegar aqui, né, onde eu tô, nesse caminho, assim, a pós eu vou iniciar agora, é a primeira pós aqui no Brasil, em São Paulo, de simulação avançada e metodologias ativas de ensino. Vamos começar agora mês que vem, essa simulação, né, eu participando quanto estudante, né, mais uma formação acadêmica. Mas antes de tudo isso, né, antes de enxergar essa possibilidade da minha profissão enquanto atriz, enquanto artista, né, isso era inimaginável, isso não era uma possibilidade, a gente não imaginava que isso existia, né, realmente. Então, no teatro, a gente não fala sobre isso não existe em nenhuma seara, né? E aí, há 11 anos atrás, quando eu me mudei do interior de São Paulo para cá, que eu sou do interior, me mudei aqui para a capital, eu fazia teatro, né, com uma amiga, o pai dela dava aula numa universidade. E aí, minha filha tá precisando, né? Lá na faculdade tá precisando de uns atores lá. Chamou a filha dele, chamou algumas amigas. Ah, vai lá que estão precisando de ator na faculdade. E aí a gente foi lá meio assim, sem saber o que era aquilo, né? E aí a gente chegou lá, a gente foi começando a entender que era uma simulação, na verdade era OSC, né? Depois eu vim a entender sobre tudo isso. Era o dia de prova dos estudantes ali de medicina, fechamento ali de bimestre, e aí a gente foi atuar nessa simulação. E aí é muito especial para mim, porque a minha primeira simulação em 2011 foi uma grávida, né? Foi em OSC, e a forma como era feita a simulação, né, era totalmente intuitiva, porque não tinha regra, não tinha o que pode e o que não pode fazer, né? A orientação era assim, pautada no estudante, então informação para a gente enquanto artista ali era intuitivo, então não tinha, né? Era só, olha, faz assim, desse jeito, e é isso que a gente precisa, né? Então, aos poucos, eu fui entendendo o que era aquilo, e que não existia só aquilo, só aquela prova, só aquela atividade, né? E aí, aos poucos, eu fui percebendo esse universo todo que é a simulação e já observando coisas ali que eu já identificava assim, olha, acho que isso aqui dá legal, porque os atores estão aqui, todo mundo conversando, de repente é legal ter alguém para organizar a chegada dos atores, né? E aí já fui imaginando mil coisas. E aí foi seguindo até, de fato, há 4 anos atrás, fundar a empresa e começar os trabalhos com a empresa mesmo. E aí fui me especializando, fiz cursos no Einstein, né, de facilitador em simulação, de comunicação de más notícias. As más notícias têm uma história muito profunda comigo, porque eu fazia muito comunicação de más notícias, porque eu tenho muito facilidade de chorar como atriz, então os professores usavam e abusavam de mim porque traz muita verdade ali para a atividade simulada, né? Então me apaixonei pela comunicação de umas notícias, fiz especialização também no Einstein, e aí fui caminhando e aprendendo, estudando, e estamos aí nesse caminho. Karen, explica para o pessoal um pouquinho o que é o OSC, porque aqui a gente tem um público um pouquinho diversificado, muitas pessoas que têm interesse em simulação, mas nesse início da sua trajetória, que tu começou a atuar em OSC, né? E Uhum. depois isso foi se desenvolvendo, toda essa área da simulação, mas eu acho que seria legal, assim, a gente explicar um pouquinho para o pessoal o que é o OSC, né? Consegue me Claro. explicar um pouquinho? Assim, bem simples, né? Um jeito bem fácil de explicar o OSCE, ele é uma avaliação estruturada por estações, na qual os estudantes ali passam por um percurso de atividades avaliativas no mesmo dia. Então, ali tem de 5, 6 a 10 estações que ele percorre. Então, algumas têm atores, outras não, ou todas têm, né? Então, depende da configuração da instituição. Mas eu comecei fazendo isso, né? No dia de prova dos estudantes. Então ele lê ali é tudo cronometrado, tem toda uma segurança ali naquele dia, né? Ninguém pode ficar com o celular, ninguém pode conversar, fica numa sala separada. Os atores ficam sabendo do caso exatamente ali na hora, já no confinamento, para não ter nenhum problema de vazar prova e tudo mais, né? O conteúdo da simulação, cada um fica no seu consultório, é bem real assim, e aí os estudantes vão lendo
né, antes de entrar na sala, e aí entra, realiza aquela atividade, sai, vai para outra, até percorrer todas as estações. Essa foi a minha primeira simulação, foi assim que eu comecei. E aí depois eu fui entendendo as outras oportunidades, né? Simulação em sala de aula, aula prática, roleplay e outras coisas que depois a gente pode falar também, né? Claro. Então, esse foi o seu início de trajetória na simulação, foi o início da sua caminhada aí foi com o OSCE, né? Que é esse método avaliativo de forma estruturada. E geralmente isso era aplicado mais aos cursos de medicina ou em outras áreas da saúde também, quando isso começou a atuar? Quando eu comecei, há uns anos atrás, sempre foi para medicina, para o curso de medicina. E até hoje estamos prioritariamente em medicina. Ainda não conseguimos entrar de fato em outras especialidades, né, em outros cursos. Acredito que o caminho está se abrindo, né? Mas ainda o mais forte é em medicina, com certeza. Uhum. Bom, e aí conta para nós aí o que te inspirou com tudo isso, né? O início dessa tua caminhada, dessa tua trajetória, para fundar a APO, né? E quais as áreas de atuação da sua empresa, assim? Quais os cenários que vocês desenvolvem hoje? Quais os serviços que vocês prestam? Conta para nós um pouquinho também, no Uhum. início dessa sua caminhada. Bom, eu não tinha na época, né, esse lado empreendedor muito ativo em mim. Então eu tinha uma cabeça muito de artista, porém eu nunca fui uma artista assim, dessas mais desleixadas que vai lá e faz, paz e amor, sabe? Eu sempre fui muito rigorosa nos meus trabalhos, sempre fui extremamente profissional. Né? Então, isso era uma coisa que eu enxergava nas simulações, né? Muitas vezes os artistas chegavam lá, ficavam conversando, e assim, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que entender que o ambiente da área da saúde não é o nosso ambiente de teatro, né? Não é um camarim, não é um teatro, a gente tem que se adaptar, né? E foi isso que principalmente eu enxerguei. A gente precisa mostrar para o artista que ele tem que se adaptar neste ambiente de trabalho, que é muito diferente, que não é o nosso, que a gente nunca esteve, né? Eu já estive, porque eu também sou da área da saúde, fiz educação física, mas assim, num geral, nós não estamos acostumados, né? E também, o meu mote maior, assim, foi mostrar o quanto é importante ter ator profissional fazendo a simulação, né? Porque eu já vi várias simulações aí com dificuldade de acontecer, porque não eram atores, e não eram atores profissionais, e ainda não eram atores treinados para a simulação, então não tinha esse treinamento direcionado. E aí o meu mote foi esse, assim, né, gente? O pessoal do teatro precisa saber que isso existe, né? Olha o que a minha profissão é capaz de proporcionar. Então, temos um caminho aqui, né? E aí hoje, esse foi o meu maior mote, assim, né? Profissionalizar os atores nesse caminho, mostrar o quanto é importante ter ator profissional nesse lugar para a gente potencializar ainda mais o ensino aí dos estudantes e residentes, né? E aí hoje as nossas especialidades assim são mais de 16 que a gente está entre clínica médica, medicina e comunidade, gastro, hemato, cardio, saúde da mulher, endócrino e por aí vai. São mais de saúde mental, enfim, são várias, né, que nós estamos. E, bom, acho que não lembro mais qual outra pergunta. Você fez três perguntas combinadinhas. Na verdade, tudo em prol da mesma resposta, né? Que é a finalidade de atuação da sua empresa, né? Então, tu está nos mostrando aí diversas possibilidades que atores podem estar atuando em simulação clínica, né, em formação de profissionais na área da saúde. E nos trazendo que essas simulações são de alta fidelidade, né? São simulações que são muito semelhantes àquilo que a gente vive na vida real. E por que os alunos têm que ter essa vivência antes, na tua opinião? Assim? Porque dentro desses 10 anos de trajetória aí com a APE, né, com atores profissionais, o que você vê de importante assim, dentro da formação desses alunos, essa vivência dos alunos com essa situação real, para depois eles estarem lá dentro do campo de trabalho, lá dentro das instituições, né, de saúde, atuando com o paciente?
que tu acha que Uhum. esse contato com o ator é tão importante na formação dele, na tua opinião? Uhum. Eu acredito que várias coisas são importantes, né? Eles conseguem muitas coisas com contato com o ator. O primeiro deles é conversar, aprender a dialogar, aprender a se expressar de forma assertiva. Porque acho que a maior, assim como nós todos, né, seres humanos, mas principalmente quem está na área da saúde, precisa ser muito assertivo nas suas palavras, no seu comunicar. Então, todo esse processo de comunicação, que já é difícil para todos nós, precisa ter uma atenção especial, principalmente para os estudantes, né? Eles estão muito ali na parte teórica, na parte técnica. E aí, o importante de ter um ator ali treinado para aquilo é ele poder exercer essa habilidade de comunicação, que ela é uma habilidade, ela tem que ser treinada como todas as outras. Né? Então, essa capacidade aí de se comunicar assertivamente, de uma forma empática, trazendo o lado mais humano, né? Porque eles ficam muito ligados à parte técnica. Então, ao longo da minha trajetória, principalmente em simulações com comunicações de más notícias, e dentre outras tantas que eu fiz, e hoje assistindo, eu observo que o grande dificultador é a comunicação. Então, acho que um dos pontos mais importantes de ter o ator é a comunicação. É claro que lá no comecinho, no segundo semestre, é muito importante ter o ator lá não só para comunicação, mas para manuseio ali das habilidades clínicas, né? Auscultar pulmão, fazer os exames de abdômen, as manobras, encontrar os sinais positivos. Tudo isso é muito importante porque tem uma pessoa qualificada e preparada para que ele possa tocar, manusear de forma ali responsável, sem ser um colega, porque muitas vezes fica aquele clima de brincadeira, né? Então, o ator também nesse ambiente traz um lugar mais seguro e responsável e sério, né? Mas eu acredito que o maior ganho é a habilidade de comunicação, essa parte relacionada ao humano, empatia. Ao meu ver, é o que mais é o mais importante. Explica um pouquinho para o pessoal aí como é que é esse processo, né, de brifar o ator, né, para que ele consiga estar atuando no cenário, porque ele é um ator, ele não tem conhecimento na área da saúde. Como que isso é feito? Como que geralmente vocês desenvolvem no cenário e como que é depois esse debriefing, né, esse momento do debriefing? Consegue explicar para nós essas etapas da simulação? Como que vocês atuam como atores? Sim, eu acredito que esse é um dos nossos grandes diferenciais aqui na Ato, porque quando a gente recebe o briefing dos professores, né, cada especialidade, cada professor manda o seu briefing. E aí os professores mandam um briefing no Medicase que eu falo, né, com a parte técnica toda. E aí nós, eu e minha equipe, a gente faz o TA3. Aí eu vou decodificar todo esse cenário que tá no Medicase para que meu ator possa entender. Então a gente filtra, a gente traduz, a gente coloca lá os exames de abdômen, por exemplo, ou de tórax, onde é a dor, como dói, que lado que dói, se tem algum sinal positivo, qual é, como ele deve reagir. Então a gente prepara ainda mais do que o professor já fez, porque eu já fiz simulação, então eu sei qual vai ser a dúvida do meu ator. Então, todas as possíveis dúvidas eu levanto e pergunto para o professor. Como dói, onde dói, como é a dor, escala de 0 a 10, qual é o tipo da dor, qual é a característica, tudo isso que às vezes não tem, porque às vezes para o professor é muito óbvio, mas para a gente tem essas possíveis dúvidas, né? Então, eu já faço toda essa pauta de perguntas e respostas, retorno para o professor e aí eu filtro o caso, mando para o ator. É claro que antes disso, o ator faz um teste para entrar na empresa, só estão no nosso banco de dados atores que participaram de um teste, que fizeram um teste, a gente explicou como é que funciona, fez teste online, foi aprovado, fez uma vez antes piloto para ver se estava tudo bem. Antes do ator ir de verdade trabalhar, a gente faz um simulado ali também, né? E no dia também a gente faz. Então ele já está ali minimamente preparado, porque a gente explica o que que é a simulação de modo bem geral, bem rápido, né? Mas em reunião a gente já explica. O ator precisa entender que a simulação é um outro caminho de atuação. Então eu costumo dizer que existe assim, né? Aquele ator de cinema, ator de teatro, existe o ator de simulação. E é isso que eu estou começando a implementar na cabeça dos atores, porque um ator de simulação nunca vai ser protagonista. E o meu ator precisa entender isso. Protagonista é o ensino,
é o estudante, é o objetivo daquela simulação. Então o ator não pode passar por cima disso, né? E ele tem que entender o objetivo da simulação. Então isso, para mim, é o mais importante. Eu tenho que saber que o ator entendeu o que é a simulação, qual é o papel dele ali naquele lugar. A partir daí eu consigo treinar ele de todas as formas, né? Então, eu também faço, a gente faz todo o treino ali das manobras, dos sinais positivos. Então, o ator já chega para o professor sabendo de tudo. O professor não precisa treinar, né? É claro que a gente vai fazer o alinhamento final com a característica do professor, né? Alinhar os últimos detalhes, fazer um piloto ali, mas todo esse preparo já aconteceu, né? Primeiro, eu não sou médica, obviamente, muita coisa eu ainda não sei muita coisa, mas primeiro, eu tenho muito contato com os professores, estou muitos anos na área ativamente, então muita coisa para mim é fácil. Eu lembro, eu pesquiso rapidinho, já lembro, pergunto para o professor, ele já me sinaliza. Então, um diferencial também é essa comunicação, que a gente faz essa ponte, né? A Ato faz a ponte da instituição com os atores. Então, o ator não tem contato direto com os professores, né? Só no dia ali da simulação, do piloto, obviamente. Mas antes disso, a gente faz a preparação com a equipe inteira, né? Porque num dia só, às vezes, a gente tem 20 atores em um lugar fazendo simulação. Então, imagina o professor falando com todo mundo, não dá conta. É por isso que a gente tem a empresa também, né? E essa preparação, a empresa ela tem que acontecer todas, por isso que a gente chama de paciente padronizado. Aqui também, né? A gente precisa ter um padrão na empresa. Os atores precisam entender o objetivo daquela simulação num todo para acontecer tudo da melhor maneira possível, da forma mais parecida possível, né? Cada um com a sua individualidade, mas esse preparo acontece antes aqui nos bastidores da empresa, né? Sim, sim. Por isso que são atores profissionais em simulação, né? Então a gente consegue entender na sua fala que existe toda uma preparação aí, né? E tu consegue nos transmitir aí através do teu relato exatamente essa diferença do ator que está brifado, que está treinado, em que ele já tem conhecimento sobre os cenários e que fazer uma simulação com pessoas da própria instituição ou com colegas, que isso tem toda uma influência na formação do aluno, né? Tem um dos participantes aqui que nos perguntou sobre os desafios geográficos, né? E eu vou filtrar um pouquinho essa pergunta para os desafios geográficos de atores em simulação, porque hoje tu atua em São Paulo, né? Como é para vocês em relação a isso, a expansão da sua empresa, né? Hoje vocês atuam só na cidade de São Paulo, se vocês têm outras cidades que vocês atuam. Como é que tu vê isso, assim, nesse sentido, esse desafio geográfico em simulação, mas mais voltado para a área de atores em simulação? Sim, hoje nós estamos, especialmente em São Paulo, a gente já fez em Piracicaba, por exemplo, que é interior, e aí eu me desloquei com a minha coordenação até lá e fizemos testes, né, parcerias locais para a gente conseguir atores locais, fizemos teste, fizemos treinamento e aí conseguimos atender essa demanda. Então, eu acredito que o caminho de expansão é esse, né? Hoje nós estamos pensando aí com uma proposta para a gente iniciar as simulações no Rio de Janeiro. Então, estou buscando parcerias, o intuito é buscar parceria de companhias de teatro, escolas de teatro, para que eu possa, eu e minha equipe, fornecer um preparo e, né, uma capacitação em atuação para simulação para esses atores, para daí que a gente possa, né, com uma coordenação lá apenas, ter esses artistas locais. Então, eu observo que o melhor caminho hoje é esse, né? Eu, a minha coordenação, ir até o lugar, encontrar parcerias, capacitar as pessoas lá e deixar fluindo acontecendo. É claro que, enquanto diretor, eu preciso estar nos lugares, né? Na semana de implementação eu tenho que estar para ver o padrão da simulação e tudo mais. Mas talvez um modelo de expansão é esse. Além da telesimulação, que nós temos que falar sobre isso, né? Eu já fiz algumas telesimulações também. Não fizemos muitas ainda, porque o nosso enfoque maior sempre foi nas simulações presenciais, também muito por conta da demanda dos nossos clientes, que a maioria seguiu no presencial e estamos no presencial fortemente, né? Mas a telesimulação ela é uma realidade.
e funciona super bem. Depois que a internet aí, né, a pandemia trouxe todo esse lado do digital pra gente, a gente já chegou a fazer, por exemplo, teste com atores, capacitação, presencial. Antigamente a gente fazia. Depois com a pandemia, a gente percebeu que não é viável mais fazer teste, reunião com o ator presencial, isso não faz sentido, né? Então todo o treinamento, todo o preparo da ato hoje é online. E aí a gente vai encontrar com o ator no dia que ele vai atuar, no dia que ele vai fazer a simulação. Então todo o preparo eu consigo fazer virtualmente. E a telesimulação tá aí para isso, né? O ator, é claro que quando a gente fez, né, simulação online, o ator foi até o lugar fisicamente, por exemplo, ele foi até a instituição junto com o professor e aí de lá foi transmitido para os alunos que estavam em casa, né? Acredito que é um modo mais seguro de se fazer, né? O ator estar num lugar também seguro, que ele vai saber que ali ele tem uma internet boa, um lugar silencioso, preparado para a simulação. E essa é uma forma de expansão gigantesca, né, com a telesimulação, porque eu posso estar aqui, posso estar no Rio de Janeiro, posso estar em Porto Alegre, tudo numa consulta online. E acredito que até para os estudantes e para os médicos é importante isso, treinar como que é uma telesimulação. Não é o mesmo atendimento presencial, né? Uhum. Então também já traz outros caminhos, né? Sim, são desafios, né, de expansão aí do teu negócio, né? E eu queria que tu nos contasse assim um pouquinho, mas que são possibilidades. E até a pandemia ela nos trouxe essas possibilidades. Ela abriu o nosso olhar, o que era feito sempre de forma tradicional em laboratórios de simulação, super estruturados, né, com manequins ali, estáticos, aquela coisa. Se vê que existe uma gama de possibilidades aí e a simulação com atores, ela também está incluída dentro dessas possibilidades de atuação em simulação, né? E tu na área como empreendedora, né? Quando tu fundou a APO e todo o desenrolar aí da sua área de atuação, quais os maiores desafios de empreender na área da simulação, na tua opinião? O que tu tem para nos contar? Assim? O que é desafiador na tua visão, né, de atuação como ator, né, a simulação com atores em simulação? Qual que é o maior desafio de Existem empreender? existem vários desafios, né? Em ambos os campos, em empreender e em simulação. E aí, quando a gente junta os dois, tem vários outros desafios que vêm junto, né? Que vem na caixinha, quando a gente começa a trabalhar com isso. Mas eu acredito que o maior desafio que eu observo hoje é a inserção desses atores na instituição, né? É eu conseguir chegar nas instituições, porque é um caminho, é um universo muito fechado, né? É um nicho muito bem ali estruturado, que já tem os seus, as pessoas já se conhecem, então para a gente chegar até lá é mais difícil, a gente tem que subir muitos degraus, né? Então sempre é por indicação, tem que ali devagarzinho a gente vai entendendo. Todos os lugares que eu estou hoje foi por indicação, né? A Ato está hoje nos lugares por indicação, né? Uma pessoa que viu o trabalho, aí achou pelo site, e aí foi pesquisar, viu que é legal, que é isso mesmo, que o cliente precisava e contatou a gente. Mas eu acredito que o primeiro e o maior desafio é chegar no lugar. Porque se eu consigo chegar, eu consigo mostrar todos os benefícios que a Ato pode trazer para aquela instituição, né? E aí um segundo desafio é mostrar que é diferente quando a instituição contrata atores freelance lá diretamente com eles para uma empresa, né? O valor é diferenciado, o jeito de lidar é diferenciado e que eu percebo que as instituições não estão acostumadas, até porque não existe, nós somos uma empresa pioneira, né, de fato. Existem produtoras que fazem esse trabalho, que fazem outras coisas de teatro, outros âmbitos, mas a gente é a primeira empresa de atuação para simulação realística, né, de atores para simulação na área da saúde. Uhum. Então, mostrar que é importante, é necessário ter uma empresa para gerenciar tudo isso, né? E aí, assim, como essa empresa gerencia? Então, precisa entender que meu ator já vai chegar lá treinado. É claro que tem um alinhamento, mas os atores já estão preparados, né? O alinhamento vai ser
ali o mínimo, só os últimos detalhes. Então, acho que esses são os maiores desafios. Entender que, enquanto artista, eu sou uma excelente empreendedora também. Então, nós estamos nesse caminho juntos, né? De empreender também, estou na área da saúde, e a gente consegue ligar os três muito bem: arte, educação e saúde, né? Mas assim, num geral, o maior desafio, eu acho que é chegar nos lugares. É conseguir Uhum. entrar nos lugares, né? E mostrar o valor do trabalho de vocês, né, na simulação. Vocês têm um valor que vocês entregam para o cliente, né? Mas isso ainda está galgando, isso ainda está caminhando, né? É uma trajetória, porque até então, como tu falaste, é pioneiro, é novo, né? Tem desafios que são desafios geográficos, desafios. Tu, como empreendedora, eu penso muito assim que tu teve toda uma formação em artes cênicas, enfim, né? Como atriz, e daí um momento lá te deu o estalo, vou empreender nessa área. Então, tu deve ter tido alguns desafios pessoais aí também, profissionais, e habilidades que tu teve que desenvolver, de ter uma empresa, né? E também isso é muito desafiador, né? Mas dentro da simulação é exatamente isso, assim, de como chegar, né? E mostrar para o cliente que existe um valor agregado importante na formação dos alunos, né? Eu acho que é exatamente isso que tu está nos trazendo, assim. E tu vê, assim, como tu tinha no... Tá, bom, tu nos trouxe assim, é difícil chegar na instituição, é difícil chegar, geralmente por indicação. O que tu vê, assim, em relação à mudança no marketing digital, né? Porque qual foi a virada de chave aí, né? Por que a Ato está no Instagram? Por que a Ato está nas redes sociais? É, Tu vê isso uma possibilidade de expansão do teu negócio? Com certeza, né? Aquela frase famosa e clichê de quem não é visto não é lembrado sempre fez muito sentido e cada vez faz mais sentido, né? Antes mesmo de de trabalhar ali, né, ter a Ato, eu trabalhei também para a Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico, fazendo uns freelances ali, né? Que eles treinam e habilitam pessoas para empreender, né? Ter o seu e-commerce e tudo mais. Também sou coordenadora de eventos numa empresa, né, numa revista de diabetes, né, a única revista impressa sobre diabetes. Também coordeno os eventos lá e com isso eu fui observando o quanto é importante estarmos presentes na vida das pessoas. E como nós estamos presentes na vida das pessoas hoje? Estando na internet, né? Isso eu já via muito, que nós precisamos estar presentes, precisamos gerar conteúdo. Na época que eu dava aula de dança também, sou professora, né, era professora de dança, hoje eu digo que eu tô aposentada da dança, mas eu comecei a perceber o quanto, no caso da dança, nós somos o nosso produto. Então, eu preciso me mostrar enquanto o meu produto. E com a atuação não é diferente, né? Essa parte artística é o produto, nós somos o nosso produto. Então, a Ato precisou começar a mostrar para as pessoas que existe. Porque lá 11 anos atrás, eu percebia que existia, assim, muito sigilo quando a gente ia falar de simulação. Então, eu tinha muito medo real de falar o que eu fazia, de falar o que é simulação, de falar que eu atuava com simulação. Porque tem que ser mesmo tudo cauteloso, a gente não pode falar, né? Ter a confidencialidade, não pode falar os casos, isso é óbvio. Mas eu tinha esse medo no começo de, bom, já que eu não posso falar nada, eu não posso nem falar que eu faço simulação, assim não posso. Então eu tinha esse medo muito grande. Aí eu comecei a perceber que não, eu não posso entregar o que a gente faz lá dentro. Mas eu preciso mostrar que isso existe, porque como pode os atores não saber que isso existe? Como pode as instituições não saberem que a Ato existe, que a gente faz esse trabalho, né? Então, até o Instagram, por exemplo, eu encontrei vocês porque eu segui a hashtag simulação realística. Então, tudo que tem a ver com simulação realística, quem marca lá a hashtag simulação realística aparece para mim, ali no meu feed. Então, eu encontrei vocês assim. Então, olha só, né? Outros lugares podem encontrar Ato dessa forma, né? Exato. Então, cada vez mais a gente tenta estar presente. O Google ajuda muito também com recursos gratuitos. Então, por isso que a gente escreve para o blog, eu tenho matérias lá também com outras pessoas, com outras profissionais da área da saúde. Tudo a gente coloca lá também
Porque a gente precisa estar ativo nas redes sociais, né? Uhum. Muito. E dá uma oportunidade de expansão gigantesca, porque a gente conecta com pessoas que antes a gente não era possível isso, né? Como a nossa prospecção é que a gente seja referência na área de atuação para simulação, eu preciso mostrar autoridade, preciso mostrar que eu sei. E como a gente faz isso hoje? Além do conteúdo que quando a pessoa conversa sabe, entende que a gente tem, é mostrando. Não tem outra Exato. forma, Uhum. né? Isso mesmo. Isso, e o marketing digital dá exatamente toda essa possibilidade. Está mostrando para as pessoas, a gente está discutindo aqui que sim, existe simulação além do que é o tradicional, né? Simulações com laboratórios tradicionais, com manequins, para treinamento de habilidades. A simulação com o ator, ela é muito real. Ela é de alta fidelidade. E muitas pessoas confundem, achando que simulação com manequins, com hardware, com software implantado de alta tecnologia, é que é simulação de alta fidelidade. Não. Simulação de alta fidelidade é a simulação real, onde a pessoa vai se enxergar ali realmente é, atuando com um paciente, né? É a vida real, né? E o ator, ele consegue transmitir exatamente esse sentimento para quem está na área de formação, para quem está em formação na área da saúde, né? Tu Uhum. sabe, cara, que eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de simulação com atores na Universidade Federal de Santa Catarina, alguns anos atrás. E isso nunca foi falado, assim, né? Aqui no Rio Grande do Sul, eu nem conhecia, eu nem sabia que tinha. E a gente foi lá exatamente para conhecer, ver como é que era esse trabalho. É um trabalho incrível, incrível, porque de fato as pessoas se sentem como se estivessem conversando com o paciente, estivessem atuando ali com o paciente. As condutas são exatamente como se estivesse frente a frente ali, numa situação de atendimento, né, assistencial. E o que a gente está falando agora é que sim, a internet, o marketing digital, tudo isso dá a possibilidade de a gente estar falando sobre isso. Sim. Existe É, população de atores, né? é claro que para mim, enquanto empreendedora, é um desafio também. Ainda é um desafio, porque nós somos uma empresa pequena ainda, né? Então hoje na empresa sou eu, né, enquanto diretora, e minha coordenadora geral. Somos Uhum. nós, coordenando todo esse processo todo que eu contei aqui. Então é difícil, né? A gente a parte das mídias digitais, elas precisam de atenção. Precisa de alguém para isso. É claro que aos pouquinhos, conforme a empresa vai crescendo, a gente vai olhando com mais cuidado, com mais atenção para isso. Mas para muitos empreendedores é um grande desafio, porque demanda tempo, demanda estudo, demanda cuidado, né? Ainda mais quando a gente está falando em empreender na área da saúde. Então a gente tem as nossas pautas, a gente tem os nossos critérios, que eles não podem ser deixados de lado para falar sobre simulação e saúde, né? Então a gente tem que ter, apesar de tudo, essa confidencialidade, esse respeito e tudo mais que envolve a simulação clínica nesse lugar. Então, isso também é um grande desafio para a gente, né? Para mim, para a Ato, a gente estar aí nas redes sociais ativamente falando sobre simulação, sobre a área da saúde, né? E isso possibilitou nos conectarmos, né? E para a gente estar falando aí sobre simulação clínica na enfermagem, né? Eu queria que tu nos falasse assim, qual que é a realidade, né? Quem são seus clientes? A enfermagem ela é atuante em simulação clínica com atores? Ou isso é mais voltado para a medicina? Ou tu vê isso uma tendência de crescimento? Existe algum interesse da equipe de enfermagem de estar contratando o serviço de vocês para estar atuando na formação de alunos ou colaboradores, enfim, hospital? Uhum. Ó, quando a gente fez a nossa conversa ali, que a gente se conheceu online, né? Você fez essa pergunta, qual é a relação, né, da Ato com a enfermagem? Eu só respondi uma coisa, nenhuma. E você, é isso. E infelizmente hoje é isso. Qual é a relação da Ato com a enfermagem? Nenhuma, não existe.
né? E aí isso é muito triste, né? Porque a enfermagem está ali ativamente, diretamente no contato inicial com o paciente. Então, logo, deveria ter o contato inicial com os atores também, com esse treino, com esse preparo prévio, né? Com os atores. Vejo muito que está muito ligado à medicina, 100%. Acredito que tem sim um potencial crescimento, os lugares, as instituições estão vendo isso. É claro que hoje os meus clientes em potencial, ainda o foco é medicina, né? E ainda expandir para várias especialidades e áreas da medicina. Então, eu acredito que é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que ir mostrando aos poucos. Então, por exemplo, na veterinária, eu já tô lá assim, olha, sabia que também dá para fazer simulação veterinária aqui com ator, né? Então a gente vai aos pouquinhos. Quando eu atuava lá 9 anos atrás ainda ativamente, eu fazia simulação, tinha presente o estudante de medicina e eles chamavam os estudantes de enfermagem ali para validar aquelas horas complementares, para eles atuarem ali naquela simulação como enfermeiros. Então, se eu disser que meu contato é nenhum, é mentira. Eu tive esse contato lá muitos anos atrás, mas era isso, assim, era uma atividade complementar. Muitos estudantes de enfermagem chegavam ali perdidos porque não sabia, não entendeu, não foi passado antes. É aquela coisa do vamos, conseguimos fazer isso agora, vou participar dessa atividade extracurricular. E assim, eles adoravam depois, percebia que eles tinham uma devolutiva, um feedback muito, muito legal sobre isso, sobre ter participado da simulação. Mas eu percebi que não caminhou dali para diante, sabe? Então, assim, nossa, foi muito legal. A gente não pode fazer mais, a gente não pode ter isso. Então, eu acredito que falta as pessoas ali de cima, da coordenação, começar a falar: olha, a gente precisa também aqui, a gente precisa. Ia ser legal se tivesse ator aqui também. Mas eu entendo que é tudo. Assim, é trabalho de formiguinha, né? Porque ainda hoje nós estamos caminhando na simulação ali, né, na medicina, que para eles é o mais importante ali, né? O que mais precisa ser treinado, conversa, anamnese, exame físico, más notícias e tudo mais. E eu acredito que vai chegar a hora, mas ainda não, nos meus clientes hoje não vejo essa abertura ainda. É impactante isso que tu nos fala, assim, e até para a gente poder refletir aqui dentro do Simula, né? Porque é um canal mais voltado para enfermagem, para equipe de enfermagem, e tá falando para as pessoas, gente, né? Existe uma possibilidade aí de estar atuando com simulação, com atores, alta fidelidade, e não existe o interesse, não existe o recurso financeiro, não existe, por que não se faz, né? Porque não é que não exista dor, né, Karen? Porque existe a necessidade, sim, de treinamento com ator. Mas por que isso não se faz? Um desinteresse da coordenação, um desinteresse das instituições. Por que se investe isso em medicina e não na enfermagem? Porque pode convir comigo que a equipe de enfermagem quer estar 24 horas com o paciente, né? Então, a primeira queixa vai chegar na gente, né? Então, o porquê, e assim como na medicina, a enfermagem também faz anamnese, faz exame físico, está junto do paciente, dos familiares, em momentos de más notícias, enfim, em surtos, né, em saúde mental, enfim, são várias as possibilidades aí que a gente pode estar atuando, né, em atenção básica, enfim, com atores que são de alta fidelidade, que não são de laboratório. Talvez o processo, assim, o lugar, talvez o buraco seja mais embaixo, né? Talvez seja algo mais estrutural, de pensar, muito em aspas, a importância de um, a importância de outro, estruturalmente falando, da sociedade que enxerga a medicina aí, né, com outros olhos. Então, talvez a gente precise, assim, mudar um pouquinho esse olhar para daí a gente conseguir chegar com a simulação na enfermagem com esse olhar de que
precisamos super também da simulação com atores, simulações de alta fidelidade com atores também na enfermagem, porque nós estamos na linha de frente, nós estamos fazendo esse atendimento, né? Nós também precisamos treinar manobras, nós também precisamos treinar, enfim. E talvez o buraco seja mais embaixo, né? Da gente tentar reformular essa estrutura, né? De prioridades. Cultural, é isso, né? Uma questão cultural aí ser discutida. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Tentando, de alguma forma, falar para as pessoas que existe toda uma questão aí de social, cultural, que tem que ser desmistificada e que existe uma possibilidade aí, sim, de simulação com atores e que enfermagem, né, vamos acordar para isso também, né, que a gente pode estar usando não só a simulação, mas existe o limite geográfico, não tem porque ele só atua em São Paulo, e a telesimulação, né, então, entende que as coisas elas estão andando de forma acelerada e que o trabalho de vocês, sim, é tão necessário quanto a simulação de forma tradicional, né. Conta para nós, assim, Karen, qual que é a sua satisfação, assim, de ser atriz, ou agora, né, de estar coordenando aí um grupo de atores em simulação, e o impacto do teu trabalho na área da saúde? Qual a sua satisfação profissional, assim, em relação a isso? Porque a sua formação lá como atriz, eu imagino que seja muito voltado para atuação em teatro ou em, sei lá, em televisão, enfim, não sei bem, não conheço bem a tua área, mas estou sendo pioneiro numa área, né? Tu está desbravando aí uma área de simulação com atores na área da saúde. Qual a sua satisfação, assim, em relação a isso? Você enxerga o impacto do seu trabalho na formação desses profissionais na área da saúde? Olha, Ana, no começo, eu confesso que eu não tinha essa percepção de o quanto o meu fazer artístico e empreendedor impactava a vida de outros artistas, principalmente, né? Com a pandemia, isso ficou muito claro, porque a classe artística inteira parou, não tinha absolutamente nenhum trabalho na área artística, ninguém fazia nada. É claro que as pessoas tiveram que se refazer, fazer peça online, aquela coisa toda, mas que é muito diferente porque o artista tá na rua, o artista tá com as pessoas o tempo todo, o calor humano, né? Então, quando eu comecei a observar que os artistas me traziam esse feedback de, Karen, que bom que a gente tem a Ato, que bom que a gente está com você, porque nós não estamos com trabalho nenhum. Se não fosse a Ato, nós não iríamos conseguir pagar as nossas contas e comer. E aí caiu a ficha, assim, sabe? Eu falei, gente, olha, eu enquanto atriz, enquanto empreendedora, olha o que eu estou fazendo na vida desses artistas, olha o que a minha empresa, junto com a minha coordenação, olha o que a gente está fazendo, olha o impacto disso, primeiramente na vida dos artistas, né? Que aqui, puxando sardinha para o meu lado, né? Assim, do lado artístico, olha o impacto que isso teve na vida das pessoas, né? Então, assim, a cada pagamento que eu fazia, era uma satisfação imensa. Eu mandar o recibinho pro ator lá que ele tá recebendo por conta da simulação que ele fez, né? E eles trazerem isso para mim, né? Karen, muito obrigada por dar trabalho pra gente, né? E aí eu comecei a entender o impacto que a Ato tem na vida dessas pessoas, né? Porque hoje nós estamos com simulação em um dos clientes, por exemplo, de segunda a sexta, Ana. Todos os dias nós temos simulação. Todos os dias. Então, tem uma recorrência muito grande. Então, a gente, obviamente, tem muitos artistas no banco de dados, mas a gente tem a nossa equipe principal, que são os que sempre vão, e a equipe secundária, né? Então, essa equipe principal é o quanto eles estão com a gente desde o começo da pandemia, né? E o quanto a gente valoriza esses artistas por comprarem a briga com a gente, né? Nós temos uma empresa pequena, estamos começando, estamos desbravando, então a gente sempre costuma falar para eles que quem está com a gente agora, quando a gente crescer, espero muito que estejam com a gente, porque eles vão crescer juntos, né? É um trabalho que a gente está
aí alcançando aos pouquinhos. Então, primeiro essa satisfação com o fazer artístico, fazer teatral, que trazendo também um outro olhar para o artista, né? Olha, eu posso atuar com outra coisa que não seja televisão, que não seja cinema. Existe uma outra modalidade de artista. Então, hoje eu estou implementando na cabeça das pessoas que ator de simulação é uma outra modalidade. Não é ator de cinema, não é ator de TV, não é ator de teatro, é ator de simulação. É claro que ele precisa ser preparado para, mas, né, com as outras partes da atuação. Mas ele é um artista diferenciado por conta disso. E aí o impacto na vida dos estudantes, com os nossos questionários lá, né, nossa pesquisa de satisfação mostrou que o feedback foi assim, muito positivo, né, dos estudantes, assim, nossa, o quanto a simulação foi real, parecia que eu estava numa consulta de verdade, e aí eu ainda nem vou ter contato com o paciente agora, mas eu já me senti numa consulta, então meu ensino já foi outro no começo da faculdade. Então também nós estamos impactando esses estudantes que estão começando agora. E eu tenho certeza, Ana, que quando eles pegarem lá um paciente real lá com um TEP, por exemplo, eles vão falar, gente, eu tive uma simulação com isso. Ele vai lembrar, porque impacta, né? Marca a pessoa, né? Então, aos poucos eu fui percebendo esse impacto na vida de outras pessoas, além da minha, obviamente, né? Que foi impactada pela Atom. Gente, olha quanto legal isso que tu tá falando, né? O impacto teu como empreendedora, todo o seu desenvolvimento aí, de habilidades e competências, o impacto com atores, né, de estar gerando aí trabalho para essas pessoas, e o impacto com o aluno, que o quanto que tu agrega valor, né, na formação desses alunos, que eu acho que tu já mais ou menos respondeu exatamente a pergunta do Afonso ali, né, que ele nos pergunta ali se de alguma forma vocês mediram o resultado desses treinamentos, e que é o tema do doutorado dele. Mas quando tu nos fala assim, a satisfação do aluno no aprendizado, esse feedback que vocês têm, eu acho, eu não sei se vocês medem isso de alguma forma, vocês usam alguma métrica assim para medir isso, mas ou se é de forma mais informal, é só um feedback assim falado mesmo, ou se vocês têm algum dado assim de avaliação, né, do trabalho de vocês. E a fonte, a gente no finalzinho aqui da live, a gente vai estar passando os arrobas aí também, Uhum. para como é que vocês encontram a Karen aí da AF, né? É. E, Só como para é que... só para só para concluir esse assunto de como a gente mede, né? A gente faz a pesquisa NPS, né? Então a gente pergunta para o estudante se ele aprendeu alguma coisa com essa atividade, né? Claro que isso é uma medição para a instituição principalmente e para a gente, né? Então se ele aprendeu alguma coisa com a atividade proposta, se ele indica a simulação com paciente padrão para os colegas, para os amigos, para outros alunos, né? E aí a gente faz uma pergunta específica para o ator para eles avaliarem a performance do artista também, né? Ali naquele lugar. Então a gente tem essas medidas, essas porcentagens, né? E aí temos perguntas específicas das instituições, como que foi a atividade específico, né? A parte teórica, se a parte teórica estava condizendo com a parte prática. Isso é importante. Então a gente tem essas métricas, porque a gente só consegue melhorar, mudar e crescer se a gente tem número, né? Os números que vão dizer, essa medição que vai dizer pra gente, né? Então a gente sempre faz o acompanhamento, além dos feedbacks só verbal, né? Que a minha coordenadora tá lá, eu também em campo. A gente fala com o professor no final da aula, a gente conversa com alguns alunos, pede feedback, além dessa pesquisa que a gente tem documentada também, né? Sim, sim, não, maravilhoso. Eu imaginei sim que vocês tivessem algum tipo de avaliação, né? Até para vocês poderem melhorar os processos aí de vocês, né? Dentro da AF, e também é uma avaliação do artista, se teve um impacto lá no aprendizado do aluno, né? E, não, muito bom, maravilhoso, assim. E tu tem alguma história aí para nós, para contar, assim, ó? Bom, Alguma história história. engraçada, curiosa, sei lá, qualquer coisa assim, né? Porque é Olha, muito. Deve ter muitas, né? isso que eu ia Mas algumas falar, mercado. dá pra gente fazer uma live de histórias na simulação, né?
Isso é óbvio, você já sabe também, né, que acompanhando algumas simulações, o quanto tem pano para manga, como se diz, quando a gente tem o fator humano e o fator do improviso, porque é o que eu oriento todos os meus atores, né? A simulação, apesar de ter um briefing, de ter um roteiro, é sempre improviso, porque o meu ator tá jogando com um não ator, só que é a realidade dele. E para o meu ator não é, né? Então, tenho muitas histórias, assim, acho que as duas mais curiosas e rápidas, né, de contar, porque acho que a gente já está caminhando para o final. A primeira aconteceu comigo, na minha primeira simulação, que foi lá, eu fui uma grávida, então, lá em 2011, na atividade simulada, que era o OSC, a gente colocou uma prótese na barriga mesmo. Então, era super real a barriga de grávida. Eu ainda coloquei um colã por cima e depois da roupa. Tinha melasma. Então, assim, eu tava a grávida perfeita, assim, né? Muito real. E aí eu fui orientada ali naquela situação de quando ele fosse me deitasse na máquina, fosse para o exame físico, que ele ia fazer menção, ele ia fazer o exame físico, só que obviamente ele não ia conseguir auscultar o coração do feto, né? E aí a professora sinalizou, quando ele fizer isso, você fala o valor para ele. Dito e fiz, né? Ele foi auscultar, falei o valor para ele. Mas o estudante estava tão nervoso, Ana, porque era o primeiro contato deles também com o ator, que ele não escutava. Ele não escutou que eu falei, aí eu tentei falar mais de uma vez, e aí ele entrou em desespero. Meu Deus, o feto morreu. Professor, o feto morreu, eu não vou conseguir escutar, eu não tô escutando, professora. Não tá funcionando aqui, professora. E aí eu fiquei, e aí era a minha primeira simulação também. Aí a gente ficou assim, ó. Eu sem sair da personagem, não podia sair, mas eu precisava falar pra ele que aquilo não era de verdade, mas não sabia se podia. Aí ficou aquela situação, né? E aí eu assim, eu quase assim, não morreu, não, não existe, não tem uma. Porque tava muito real mesmo, né? Então ele levantou a camiseta e ficou colando aquela barriga perfeita. E aí a professora precisou intervir no microfone, falar, olha, ela não tá grávida de verdade, escuta o valor que ela tá te passando, fica calma e termina a prova. Mas assim, foi assim completamente louco assim o que aconteceu, porque era a primeira vez dele, a minha primeira vez, e os atores é o que mais vai acontecer são situações inusitadas, né? Como um outro caso, o ator fez a simulação, já eu, enquanto diretora da ATA, aqui na ATA, né? Ele fez a simulação, com o caso que era lá, perfeitinho, acabou a simulação, o ator fica ali um tempo depois, caso o professor precise chamar ele de novo. Aí era uma atividade simulada em sala de aula mesmo, aula prática com o ator, não era prova. Então aí depois que teve o momento do debriefing lá, o professor pediu para chamar o ator de novo, porque eles encontraram alterações no exame físico real do ator. E eles queriam conversar. E aí eles falaram, traz o ator de novo, porque os estudantes acharam, né, eles acharam que encontraram alguma anormalidade, traz o ator aqui. Voltei lá com o ator, fizeram todos os exames ali. 4 dias depois, o ator operou apendicite. Descobriu na Mentira! simulação. Gente, que história! Meu Deus! Não, olha, Karen. Não, muito bom! Meu Deus! Não, olha, muito incrível mesmo. Não sei, olha, muito legal mesmo. Não, para dar aquele fechamento, né? Karen, maravilhoso, amei, né? Eu já tinha amado te conhecer antes, assim, aquele bate-papo que a gente teve, assim, de forma meio informal antes. E agora só veio, assim, a concretizar o que eu admiro o trabalho de vocês. E que sim, a gente tem que estar falando sobre simulação com atores. E quanto mais a gente puder estar na abertura desses canais, assim, está trazendo o trabalho de vocês. E que existem outras possibilidades aí, né? Não existem limitações geográficas, que a gente está trabalhando para isso, existe telesimulação, existem, mas que sim, a gente pode estar usando desses recursos, inclusive para a enfermagem, né, pessoal? Então, estamos aí abrindo portas. Karen, maravilhoso. Sua mensagem final, né, para falar sobre o pessoal, assim, sobre o seu sentimento aí de estar atuando como à frente, né, pioneira na APA aí, em simulação com atores, os seus arrobas, onde é que as pessoas se encontram, como é que elas se conectam contigo. Se puder deixar um recadinho aí, pessoal, te Sim, agradeço.
Eu acredito que acho que o maior recado que pode ficar para a gente dessa live, né, e de mim para as outras pessoas que estão vendo a live é vamos falar mais sobre simulação, vamos trazer isso à tona, mostrar que existem outras possibilidades de fazer simulação e que nós precisamos conectar a simulação de alta fidelidade com atores com a enfermagem. Então, quanto mais estudo tiver sobre isso, quanto mais pilotos tiver sobre isso, quanto mais experiência e parcerias existirem sobre isso, mais a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que isso precisa ser falado, precisa ser mostrado, treinado e colocado em prática de fato, né? E o mais importante é valorizem a participação de atores profissionais e treinados nas simulações, né? Para quem é do universo da simulação. O quanto é importante ser um ator qualificado, ter uma empresa que cuida disso, que prepara esses atores. Então, acho que isso é um grande diferencial também na área da simulação, né? A gente também trazer para a realidade esse novo mercado que temos, né? Esse novo mercado de trabalho. Agradeço demais o convite, foi uma honra poder participar. Espero que nós possamos criar parcerias muito frutíferas e prósperas, mesmo cada uma estando num estado. Acho que temos muito a contribuir com a simulação. E o nosso arroba é aqui, né? Atores profissionais. Tem o meu particular aí, que eu também falo sobre simulação, sobre empreendedorismo e sobre as outras áreas, que é Karen Estevam, com 2 M's no final. Também iniciamos no YouTube, atores profissionais também. Aos pouquinhos a gente vai levando mais conteúdo para as pessoas. Estamos no Google também, no LinkedIn, tudo como atores profissionais. Ana, muito obrigada. Foi um prazer fazer parte dessa história de lives. Maravilhoso. Muito obrigada, grata, muito grata, sim. E a gente vai estar marcando aí uma live para falar só sobre histórias de simulação, que foi muito bom. Olha, essa uma hora vai fácil com as histórias, viu? Não, facinho, assim, ó, não vai ter nenhuma dificuldade. Bom, vai faltar tempo ainda, né? Ana, para finalizar, eu gostaria também de parabenizar vocês pelo excelente trabalho, né? Encontrei vocês aí de um dia para o outro e venho acompanhando o crescimento de vocês até então. Eu comecei a seguir vocês lá no comecinho, venho vendo o crescimento de vocês e acho que sinto que é uma potência mesmo, assim, que também vocês serão referencial aí nessa área e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, Karen. Muito obrigada mesmo. A gente está trabalhando para isso, né? E vamos construindo essa cultura de simulação aqui no país, né? E a gente vai ter uns parceiros aí de trabalho e de muitas conversas e muitas trocas daqui em diante. Certo? Então tá, muito obrigada, gente. Muito boa noite para todo mundo. Obrigada aí, Marcos. Marcos é parceiro aí também de trabalho, né? A gente já fez live juntos. Muito obrigada pela